Olá pessoal, essa então é a segunda parte da nossa aula sobre pré-modernismo e agora a gente vai falar das principais obras pré-modernistas brasileiras. A primeira delas é Os Sertões, publicado em 1902 por esse cara aqui, o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha era jornalista e ele é mandado para o interior da Bahia para cobrir a Guerra de Canudos, o que está acontecendo lá. Canudos, como vocês sabem, vocês devem ter estudado em história, né? Era um movimento liderado pelo Antônio Conselheiro, que era um líder religioso, messiânico. Ele era ligado à Igreja Católica de início, depois ele foi expulso da Igreja Católica, ele virou autônomo, por assim dizer, e esse cara, ele liderava várias pessoas, ele tinha um grande poder, né, de influência, e várias pessoas começaram a segui-lo, a seguir suas ideias, e eles fundaram uma espécie de povoado. Essa é uma imagem, é uma pintura, tá? De Canudos, vocês podem ver que tinham várias pessoas já morando nesse lugar, no sertão da Bahia. Canudos, essas pessoas, elas acreditavam que a república não era algo bom para o Brasil, se tornar uma república. Elas eram monarquistas. Isso preocupava o governo. Essa aglomeração de pessoas, esse movimento contra a república, era visto com desconfiança pelo governo, então ele queria dizimar, acabar com esse grupo de pessoas, porque se sentia ameaçado, tá? Então, o Euclides da Cunha é mandado para lá pelo Estadão, que é o jornal de São Paulo, que existe até hoje, para fazer uma matéria jornalística sobre isso, tá? Mas ele chega lá e acha tudo muito complexo, fica admirado do que está acontecendo lá, e ele fala, não vai dar para escrever só uma matéria, eu vou escrever um livro sobre isso. Para articular essa obra dele, ele faz uso de uma teoria científica bem célebre na época, que hoje em dia ela é muito problemática, mas eu não vou falar disso agora, que é o determinismo. Vocês devem lembrar do determinismo quando estudaram naturalismo na literatura. O determinismo acreditava, então, que o homem ele é fruto do meio, da raça e do contexto histórico. Reiterando, tá? É muito problemática essa afirmativa, mas na época ela era aceita. E não quer dizer que o Euclides da Cunha concordava completamente com ela, tá? Mas ele pega essa teoria e divide o livro dele em 3 partes, que vai dialogar com a ideia apresentada pela teoria, tá? Então ele divide a obra em A Terra, que é essa ideia de que o homem é fruto do meio. O que é o meio? O lugar que ele vive. Então, na Terra, ele vai fazer uma descrição de como era esse sertão esquecido pelo governo, tá? Esse sertão seco, sem recursos, árido, difícil de sobreviver. Então, ele faz uma descrição do espaço geográfico mesmo, da vegetação, da terra, tá? Uma parte bem descritiva da obra. A segunda parte, muito problemática, é que o homem é fruto da raça, tá? Hoje em dia é muito errada essa afirmação, mas ele vai fazer uma descrição do homem que vivia nesse sertão, o caboclo. O caboclo é uma palavra que ele usa, tá? Quem eram esses caras, qual era a formação cultural deles, qual era a miscigenação, quem eram os pais, qual era a história dessa população, tá? Então, pensando que o homem é fruto da raça. E por fim ele vai descrever como aconteceu essa luta. O exército acabou, tá, com a população de Canudos de uma maneira bem agressiva e brutal, de modo que eles não conseguiram mais se articular depois, tá, com muitos mortos e muito mais soldados do exército do que homens em Canudos. Então isso, foi dizimada com muita violência. E o Antônio Conselheiro morre, né? Ele morre um pouco antes do fim de Canudos, ele morre de desinteria, não foi nem morto pelo exército, mas o Euclides da Cunha vai narrar então a luta, como acontece esse conflito entre o Exército Nacional e os homens que viviam em Canudos, tá? E mulheres e crianças também foram mortas, tá? Então, o que vocês têm que saber dessa obra é que vai narrar a Guerra de Canudos, o conflito que acontecia lá, que ela é dividida em 3 partes, que a teoria que fundamenta essa obra é determinista, tá? O homem é fruto do meio, da raça e do contexto histórico, e lembram que eu falei das principais características das obras pré-modernistas, a denúncia da realidade. O Euclides da Cunha vai mostrar que existe 2 Brasis.
o Brasil modernizado, que parece que está na Belle Époque também, que acompanha os grandes centros urbanos, que tem luz elétrica, que dá uma boa vida para a sua população, mas ele vai mostrar que o Brasil tem muito problema social e ele vai mostrar o que acontece no sertão, tá? Esse Brasil marginalizado. A segunda obra é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, do Lima Barreto. Esse cara aqui, ele é um autor negro. O que é importante dessa obra? Ele conta a história, essa obra já tem um spoiler no título, tu já sabe o que vai acontecer no final, vai ter spoiler, mas eu tenho o protagonista, o Policarpo, e ele é um cara muito nacionalista. O que isso quer dizer? Ele acha que o Brasil é incrível, que a nossa cultura é a melhor de todas, que a nossa comida é perfeita e que tudo que tem aqui é ótimo, melhor que os outros lugares, tá? Sabe aquela ideia de o Brasil acima de tudo? Isso é ufanismo, é justamente acreditar que a nossa nação está acima de qualquer coisa e de qualquer outra população, tá? De qualquer outro povo. Então, o Policarpo, ele era muito nacionalista e o cerne dessa obra, ela tá justamente nessa perspectiva que ele era muito nacionalista. Ele acreditava, por exemplo, que os brasileiros tinham que voltar a falar Tupi-Guarani, que é a nossa língua materna, que as pessoas aqui só deviam comer alimentos genuinamente brasileiros. E, enfim, ele era um grande estudioso da cultura brasileira. E só que à medida que a história vai acontecendo, ele vai se desiludindo. Ele vai vendo que o Brasil tem muitos problemas sociais, então de novo essa denúncia do Brasil real, do Brasil de desigualdade social, pobre, tá, corrupto. E ele vai se desiludindo, então, né? Falando mais uma vez, ele vai vendo que o Brasil não é tudo isso, até que ele tem, como já diz o título, um triste fim. Então, o cerne da obra, como está ali no terceiro tópico, é a quebra de perspectiva. Ele fica desiludido, frustrado com o Brasil real, tá? E o Policarpo, o Lima Barreto, desculpa, ele tinha uma escrita um pouco mais tranquila, menos apegada à gramática. Isso não quer dizer que ele escrevia errado, mas hoje, se a gente pega, por exemplo, Os Sertões ou O Triste Fim de Policarpo Quaresma, temos mais facilidade em ler O Triste Fim, tá? É uma escrita um pouco mais fácil, menos rebuscada. O Lima Barreto era menos apegado, então, tá? A gramática. Enquanto que o Euclides da Cunha, que eu falei antes, ele tem a obra dele é literária porque ele tem um cuidado extremo com a língua e um uso da língua muito literário, muito rebuscado e trabalhado. E já o Lima Barreto tem uma linguagem mais simples. O próximo autor é o Monteiro Lobato, esse cara aí, e a obra Ouro-Preso é uma obra de 1918 de contos, e nessa obra aparece um personagem bem importante, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um personagem bem estereotipado. Hoje em dia tem muita crítica a esse personagem porque ele é uma visão pejorativa do sertanejo. O Monteiro Lobato cria o Jeca Tatu como um cara muito preguiçoso, sem cuidado com a higiene, sem vontade de trabalhar. Tem um trecho da obra que a casa dele tá meio caindo e ele, deixa lá, sabe, eu não quero fazer isso mesmo. Então a obra toda, quando ele fala, né, do Jeca Tatu, é um cara assim muito sem vontade. Mas, de novo, aqui eu tenho a crítica social, foi isso que o Monteiro Lobato quis fazer, tá? É a crítica social mostrando como esse sertanejo tá lá esquecido, como ele não tem nenhum cuidado do Estado, e ele tá lá deixado à própria sorte, e ele não tem nenhuma perspectiva de melhora de vida. Esse é o Jeca Tatu, tá? O Monteiro Lobato, ele tem uma escrita também bem formal, tá? Ele tem um apego também à gramática, assim lá como Euclides da Cunha. Ele não inova muito na linguagem, ele inova nos temas, e assim como os outros escritores pré-modernistas, ele faz isso da crítica social, ele mostra o sertanejo lá esquecido, tá? Seguindo, o nosso próximo autor, e por fim, é o Augusto dos Anjos. Eu adoro esse autor. A obra chama O Augusto dos Anjos. Ele só escreveu essa obra porque ele faleceu muito cedo de tuberculose. Por isso, desde cedo, desde muito jovem, ele já tinha tuberculose e ele tinha uma obsessão por escrever sobre a morte. E ele tinha uma linguagem cientificista, ele usava termos médicos nas poesias dele. Então, ele falava sobre cadáver, sobre decomposição, sobre verme, sobre o cheiro do corpo apodrecendo, esse tipo de coisa, com uma linguagem bem científica mesmo, tá?
ao mesmo tempo que ele inova nessa temática nos poemas, essa é a única obra pré-modernista de poema, tá? As outras são em prosa, tá? Ao mesmo tempo, então, que ele tem essa temática bem inovadora de trazer esses termos científicos para dentro da poesia, ele tem um tipo de escrita bem formal também, e ele usa sonetos, que é bem tradicional, é bem conservador essa forma nasce lá na Itália, e é um poema dividido em 4 partes, 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Isso é um soneto. É isso, eu vou mandar exercícios e bons estudos.